What a stupid question that is. What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. Donald Trump, conhecido por sua postura agressiva e muitas vezes imprevisível, surpreendeu novamente a todos. Desta vez, sua atitude em relação à Rússia e ao conflito na Ucrânia está causando alvoroço. No momento onde todos acreditavam que ele ficaria ao lado dos russos para buscar um acordo de paz no conflito com a Ucrânia, Trump fez algo inesperado. Agora ele está mostrando sinais claros que ficará ao lado da OTAN. E isso pode mudar tudo. Em uma entrevista feita pela revista Time, no início de dezembro de 2024, Trump fez uma declaração polêmica. Ele disse que não irá abandonar a Ucrânia. Ao mesmo tempo em que ele desaprova as atitudes de Biden de aprovar o uso de mísseis de longo alcance para atacar alvos russos, Trump reconhece que é preciso chegar a um acordo e que, nesse acordo, a Ucrânia não pode ser deixada de lado. Essa declaração chamou a atenção, principalmente porque haviam muitas suspeitas de que Trump tivesse algum tipo de proximidade com Putin. A suspeita começou lá em 2016, durante a sua primeira campanha presidencial. Naquela época, Trump foi alvo de inúmeras acusações de conluio com a Rússia. Estas alegações centraram-se principalmente no suposto apoio russo à sua campanha, deixando de lado sua rival, Hillary Clinton. Essa preocupação se tornou tão séria que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, junto com o FBI, começou a investigar possíveis ligações entre a campanha de Trump e o governo russo. A investigação levou 2 anos e acabaram não encontrando nada que pudesse ligar Trump ao governo russo. Ainda assim, os relatórios feitos depois não livraram Trump completamente de qualquer conduta imprópria, o que deixou muitas dúvidas sobre uma possível ligação indireta entre eles. Mesmo depois das investigações, Donald Trump e Vladimir Putin continuaram a levantar suspeitas. Durante seu mandato, as interações entre ambos foram frequentemente vistas como amigáveis demais, levando analistas e críticos a questionar se Trump estava sendo amigável demais com a Rússia. Por exemplo, em 2018, durante uma cúpula em Helsinki, Trump foi amplamente criticado por aparecer ao lado de Putin e rejeitar publicamente as conclusões das agências de inteligência americanas sobre a interferência russa nas eleições que citamos anteriormente. Já mais recentemente, Putin parabenizou Trump por sua vitória eleitoral e o descreveu como um homem corajoso. O presidente russo também afirmou que a alegação de Trump de que poderia ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia merece atenção, pelo menos. Ele, inclusive, já confirmou que está pronto para conversar com Trump. Como você pode ver, a relação entre esses dois líderes sempre foi controversa e cheia de polêmicas. E agora, com Trump prestes a reassumir a presidência em 2025, muitos analistas e observadores esperavam que ele retomasse sua abordagem anterior de relações mais amigáveis com a Rússia. Mas é aqui que essa história fica interessante. Há 2 fatores que mostram que as coisas podem mudar completamente daqui para frente. O primeiro motivo foi uma decisão que Trump tomou lá em 2019 e que está reverberando agora. Isso porque, durante seu primeiro mandato, ele se recusou a aprovar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. A Rússia, por outro lado, assinou e aprovou esse tratado, que tinha como principal objetivo proibir todos os testes nucleares, contribuindo para a não proliferação nuclear. A decisão dos Estados Unidos de não aprovar o tratado foi vista por muitos como um tiro no pé, causando um retrocesso nos esforços de controle de armas. No final das contas,
Isso acabou aumentando a desconfiança entre russos e americanos. Agora vamos avançar no tempo, até o final de 2024. Logo após Trump dizer que não abandonaria a Ucrânia, sua equipe revelou que estava pronta para discutir um acordo de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. E para isso, trouxeram duas propostas à mesa. A primeira é que a Ucrânia iria adiar sua adesão à OTAN por pelo menos 20 anos. Esse é um ponto bastante relevante, pois é a principal razão que justificou a invasão da Ucrânia, segundo Putin. A segunda proposta envolve o envio de um contingente militar europeu à Ucrânia. Mas essas tropas não iriam até lá para lutar. A ideia é que esses soldados ajudassem a estabilizar a região e facilitassem um cessar-fogo permanente. Como era de se esperar, essa iniciativa gerou muito debate ao redor do mundo. Muitos viram essa proposta com desconfiança, se perguntando se realmente seria algo eficaz. E sabendo disso, você deve estar se perguntando: qual foi a reação da Rússia ao saber disso? Eles aprovaram a ideia? Bem, como é de se imaginar, a resposta dos russos não demorou a aparecer. Ela veio através do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Ele foi rápido e incisivo, criticando fortemente as propostas de Trump. Lavrov não disfarçou sua insatisfação com a ideia de adiar a adesão da Ucrânia à OTAN. Para eles, isso é como se fosse varrer a sujeira para debaixo do tapete. E o que falar do plano de estacionar forças de paz britânicas e europeias na Ucrânia? Bem, isso também é inaceitável. Lavrov deixou claro que, na visão russa, os Estados Unidos precisam dar o primeiro passo para melhorar suas relações com a Rússia. Em outras palavras, ele está deixando claro que um acordo de paz não será tão simples como Trump acreditava. Você se lembra quando Trump disse que resolveria o problema na Ucrânia em 24 horas? If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. Parecia bom demais para ser verdade. E, de fato, apesar de sua tentativa em costurar um acordo, ele reconheceu que esse conflito será mais difícil para resolver. Ele ainda disse que a paz no leste europeu pode ser mais difícil de conquistar que no Oriente Médio. Ainda assim, Trump reafirmou que sua maior prioridade no governo será conseguir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Só que esse caminho não será fácil e muitos problemas antigos vieram à tona. Lembra quando dissemos que os Estados Unidos rejeitou assinar o Tratado de Testes Nucleares? Esse assunto agora está azedando entre Estados Unidos e Rússia. Veja, durante a primeira administração de Trump, houveram discussões sobre a realização de testes nucleares. Isso pegou todos de surpresa, pois é algo que não é feito desde 1992. Mas essa ideia ficou apenas no papel. Só que agora, alguns dos conselheiros de Trump acreditam que é necessário voltar a testar essas armas para garantir sua confiabilidade e segurança no mundo real, e não apenas com simulações no computador. Ao saber disso, a Rússia mandou um recado sério aos Estados Unidos. Basicamente, eles alertaram os americanos para não voltarem a testar armas nucleares, mas também deixaram claro que, se isso acontecer, a Rússia não descarta nada como resposta, ou seja, estão prontos para reagir, e isso inclui até pensar em retomar seus próprios testes nucleares, algo que não fazem desde o colapso da União Soviética, lá em 1991. E como já dissemos antes, tudo isso está acontecendo porque os principais tratados de controle de armas entre as grandes potências, como o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que mencionamos antes, estão desmoronando. A Rússia, que tinha aprovado esse tratado anos atrás, recentemente abandonou sua participação para ficar alinhada aos Estados Unidos.
Agora, ambos os países estão modernizando seus arsenais nucleares e especialistas temem que esse clima de tensão entre essas potências, incluindo a China, possa levar a uma nova era perigosa de testes nucleares. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, a Rússia andou afrouxando as regras para usar suas armas nucleares, ou seja, estão mais dispostos a considerar o uso desse tipo de arma em resposta a ataques inimigos. E como você já deve saber, tudo isso está ligado também ao apoio militar que países como os Estados Unidos têm dado à Ucrânia na guerra contra a Rússia, escalando ainda mais a tensão entre essas potências. A situação está tensa e a luz, no final do túnel, parece cada vez mais distante. Será que Trump conseguirá realmente dar um fim nessa guerra que dura quase 3 anos? Uma coisa é certa, estamos revivendo, de certa forma, os tempos da Guerra Fria. Enquanto isso, Trump já deixou claro que a OTAN precisará aumentar seus gastos com defesa nos próximos anos, preparando-se para um possível conflito direto com a Rússia. Mas esse investimento não será pouca coisa. Trump quer que a aliança dobre as apostas nesse sentido. Eles terão que passar de 2% para 4% ou até 5% do PIB em gastos com defesa. Como o general e secretário da OTAN, Mark Rutte, bem disse, precisamos gastar mais, bem mais. Chegou a hora de mudarmos para uma mentalidade de guerra. Onde isso vai chegar é difícil dizer, mas nesse cenário, uma frase conhecida nunca fez tanto sentido. Se quiser paz, prepara-se para a guerra. Esperamos que tenha gostado dessa análise. Aproveite para se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!